Muita gente está perdendo mais de 250 mil reais com as falências do Banco Master e do Will Bank. E agora vocês devem estar se perguntando, mas por que eu vou receber só uma parte do valor e o restante do valor que eu tinha aplicado nos bancos? O que vai acontecer? Então esse é o objetivo desse vídeo, passar as informações desses procedimentos, por que existe essa limitação financeira, tá? Informações históricas de especialistas em crises financeiras, até para vocês evitarem essas situações de crise, porque sempre um conhecimento adicional, dicas de livros importantes, fazem com que essa ampliação de conhecimento auxilie vocês a eventualmente, quando começar a ocorrer um tipo de crise dessa, já se prevenir. Então vamos lá, eu deixei vários tópicos aqui destacados nesse vídeo, porque são informações de extrema relevância para a gente estar tratando, tá? Então eu vou comentar o tópico e a gente vai conversar a respeito, tá bom? Então a gente vai falar aqui, o que aconteceu com o Banco Master e com o Will Bank. Vamos falar sobre o Fundo Garantidor de Créditos, o que é, por que ele existe, tá? Conexões importantes com livros renomados, pessoal relacionado a essas crises financeiras, insights relevantes, e até aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar todas as fontes bibliográficas para vocês e vou deixar essas dicas de livros aqui que dá para comprar direto na Amazon, tá? Vou passar os insights dele. A questão do limite financeiro, até que limite dá para sacar, como que é o procedimento de receber e acima desse limite, aonde que vocês vão conseguir receber essa diferença a maior e o tempo, né, o prazo que vai ter para receber. Comparativos internacionais, se esse fundo garantidor de crédito foi uma inovação financeira do Brasil ou se tem outras questões internacionais também de outros países, que eu já vou antecipar aqui, que eu vou fazer citação de fundos dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, até uma parte histórica interessante dos Estados Unidos, tá? A questão dos 250, vamos lá, e as lições práticas para todo mundo estar aprendendo sobre esse caso real aí para vocês, tá? Então vamos lá. Em relação primeiro, o que aconteceu com o Banco Master e o Will Bank? Vocês viram já em diversos noticiários, né, situações realmente de extrema relevância, importância, casos assim que estão sendo, esses casos estão sendo investigados em concomitância, né, porque é um conglomerado, o Banco Master e o Will Bank. No primeiro momento ocorreu a liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central, tá? E depois, em sequência, veio pelo Will Bank, a Will Financeira, tá bom? E agora, quem que entrou, foi ativado para auxiliar os consumidores, tá? Até o limite de 250 mil. Acima disso é outra situação. Então, até o limite de 250 mil foi ativado o Fundo Garantidor de Crédito. Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo também o link do Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? E a gente já ouviu relatos de pessoas que estão começando a receber. Tanto é que na hora que vocês entrarem lá no site oficial do Fundo Garantidor de Crédito, tem diversos destaques na primeira página falando desse caso do Banco Master e do Will Bank, que a parte financeira, né, já está sendo organizada para ocorrer essas devoluções, e daí tem uma parte civil, uma parte de fiscalização, estão sendo feitas diversas investigações que vão por anos a fim ainda, tá? Então, vamos lá. O que é o Fundo Garantidor de Crédito para vocês entenderem? Deixei aqui em destaque. É uma associação privada de instituições financeiras que funciona como uma proteção coletiva para garantir mais segurança, né? Só que é uma segurança parcial, digamos assim, né? Porque ela não vai conseguir suprir a totalidade de pessoas que, quando ocorre esses tipos de crise, né, esse tipo de problemas, que seja com uma instituição financeira ou diversas, que daí gera uma crise financeira no país, vai fazer com que a pessoa tenha um reembolso total dos valores, né? Mas é algo para gerar mais segurança no mercado financeiro, tá? Então vamos lá, com uma proteção coletiva dos depositantes e investidores, com o objetivo de manter a confiança no sistema financeiro e evitar pânicos e corridas bancárias, porque é efeito cascata, né? Principalmente aqui, vocês viram, saiu a notícia do Banco Master. O pessoal que já estava mais atento, que sabia que a Will Financeira, a Will Bank, ela era do conglomerado do Banco Master, provavelmente já começaram a ir sacando dinheiro, né? E quem não sabe dessas informações que eu estou passando para vocês, por isso que é importante sempre estar lendo e ficar atento, né? Ver essa questão financeira
a ter essas informações preventivas para se eventualmente ocorrer novamente, que há probabilidade de ocorrer com outras instituições e crises financeiras, sempre lembrando, existem de tempos em tempos, né? Especialistas financeiros falam que fica uma média de 30 a 40 anos, vai tendo crise até para estabilizar o mercado financeiro, que seja crises setoriais financeiras em determinados países, uma crise global, né? Até na hora que eu chegar no comparativo com o fundo dos Estados Unidos, tem aquela situação da crise de 29 para falar para vocês também, tá? Então vamos lá. O Fundo Garantidor de Créditos, ele garante depósitos e aplicações de até 250 mil por CPF ou CNPJ. Então, digamos, você fala, mas tá, eu tinha no meu CPF aqui 200 mil aplicado e eu tenho um CNPJ mais 300 mil, tá? Não, é por grupo. Se o CNPJ, você é sócio, né? Seu CPF está lá como sócio nesse CNPJ, dessa sua empresa, é um grupo. Então é 250 mil o seu CPF e o seu CNPJ junto. O que ultrapassar de 250 mil, aí vai para outra situação que eu vou comentar logo mais nesse vídeo, tá? Então tá aqui, ó, até 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição ou conglomerado. Então é o seu conglomerado, digamos assim, né? Você, pessoa física, e a sua PJ, tá? A conexão aqui em relação ao livro Stress Test. Já uma citação interessante. Esse livro aqui, Stress Test, ó, Reflections on Financial Crisis, que está aqui na descrição do vídeo também para vocês adquirirem ele direto na Amazon, extremamente interessante. Ó. Quem que foi o autor desse livro? O ex-presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, né? Ele também foi presidente do Banco de Nova York e secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Tim Geiger. Um insight desse livro. Nesse livro, ele explica o porquê de existir uma garantia limitada em relação a esses fundos, que vocês vão ver, que eu vou comentar aqui, lá do fundo dos Estados Unidos, semelhante ao Fundo Garantidor de Crédito brasileiro, também tem uma limitação, assim como o outro fundo que eu vou comentar da França e o outro do Reino Unido. Tá? O objetivo dessa garantia limitada é o quê? Seguro. O que acontece se ficasse uma garantia ilimitada? Seguro ilimitado, de acordo com o Tim Geiger, seguro ilimitado encorajaria comportamento arriscado dos bancos, pois depositantes não pensariam no risco. Depositantes, no caso, são vocês, né? Pessoas físicas, pessoas jurídicas. O que aumentaria a instabilidade sistêmica. Geiger afirma que a confiança no sistema financeiro como um todo, né, depende de um equilíbrio entre proteção e disciplina de mercado. Aí vocês vão ver que aqui, ó, essa questão do risco financeiro é transferido de uma parte para o banco e uma parte para vocês, investidores, depositantes, enfim, consumidores, clientes dos bancos, tá? Porque tudo isso engloba uma disciplina geral de mercado, tá? Ou seja, ó, sem esse limite, sem essa lógica, o sistema financeiro como um todo pode se tornar ainda mais frágil, porque todos depositariam em qualquer banco sem avaliar riscos. E vocês estão vendo que o Banco Master e o Bank era um banco totalmente regularizado, que até quem gerou a liquidação do banco foi o Banco Central, né? Foi essa liquidação extrajudicial que agora vai ter os procedimentos judiciais correlatos que eu vou comentar, tá? Então, ó, como que funciona esse limite de 250 mil? Se você tinha 250 mil ou menos no Master ou no Will, você vai receber tudo por intermédio do Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Então você tem que entrar lá no site ou no aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito e seguir os procedimentos que o fundo está indicando para receber esse valor direto na sua outra conta corrente, de outro banco que você tem. Tá? Mas se, por exemplo, você tiver 300 mil reais, que foi o exemplo que eu dei, né? Ou que tudo que ultrapassou 250 mil, 400, 500 mil, você provavelmente vai receber 250 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito e a diferença aí que tá. Tem gente que está perdendo muito dinheiro, porque essa diferença ela vai cair provavelmente no processo judicial falimentar. E o processo judicial falimentar é demorado, tem uma sequência de recebimentos de credores, né, prioridades por ex-funcionários agora dessas duas instituições, né? Eles vão vir como prioritários, créditos trabalhistas, depois tem créditos de outros credores, créditos tributários e créditos quirografários, que no caso cai vocês, clientes do banco, tá? Vocês vão ter que entrar numa fila e não é automático, tá? Para vocês se creditarem, vocês têm que se habilitar nesse processo falimentar que provavelmente logo mais vocês vão começar a ouvir aí nos noticiários. Então, precisa de suporte de um advogado, profissional qualificado,
para representar vocês e se habilitar e cair lá nas sequências de recebimentos, porque vai ser feito toda uma estruturação, verificar os ativos do banco, né? Depois de todos esses ativos, vai verificar o passivo, dentro do passivo que cai vocês, né? Tem essa sequência de pagamentos e dentro dessa sequência vai sendo efetuado pagamento por pagamento. Tá? Existe assembleia de credores, administração judicial, que são os administradores, enfim, é um processo complexo, tá? Então, outro insight, tá? Outro contexto aqui de outro livro extremamente interessante. Vocês lembram da crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos, que até refletiu numa crise global, tá? Para diversos segmentos ao redor do mundo. Então, lembra aquele filme que foi lançado a respeito dos bastidores, né? Uma das pessoas que até foi lá citado no filme, que ele escreveu um livro, o livro em inglês é The Big Short. Eu deixei o link aqui da Amazon para vocês adquirirem também, tem a versão dele em português, tá? O autor do livro é o Michael Lewis, que é justamente a pessoa que ela desvendou, né? Preventivamente descobriu o que estava acontecendo em relação a seguros, vendas de imóveis, os procedimentos de vendas e detectou que provavelmente poderia ocorrer uma crise, tanto é que essa crise desencadeou o fechamento de uma instituição financeira, uma instituição bancária lá nos Estados Unidos, que tinha um nome, né, muito grande no mercado, muitos anos de mercado. Então, para vocês verem como que essa situação realmente é grave, tá? Então, vamos lá. O Michael Lewis, em The Big Short, detalha como as falhas de confiança e risco sistêmico levaram à crise de 2008 nos Estados Unidos, que ele estendeu lá nos Estados Unidos ainda por mais 5, 6, 7 anos. Vocês viram as notícias, né? Uma das razões pelas quais, regimes de seguro e depósitos foram amplamente discutidos e reformados com essa crise de 2008. Ele mostra que sem limites e sem controles, os bancos podem assumir riscos excessivos, viu? Então aqui há um balanceamento de riscos e isso se espalha pela economia inteira, tá? Então em 2008 houve um aumento temporário do limite de seguro, que eu vou passar, na época aumentou esse limite de seguro para as pessoas receberem, né, do fundo lá americano, até $250 mil, e acima disso também vai para outros tipos de processo para recebimento, tá? E esse aumento na época foi o quê? Para dar uma resposta para a necessidade de restaurar a confiança no mercado financeiro, porque, óbvio, né, todo mundo ficou descontente, desconfiante e com isso gera um abalo sistêmico em todo o mercado, né, comércio, etc. Tá? Isso mostra como os seguradores de depósitos precisam equilibrar proteção e responsabilidade. Tá? Aí agora aqui, eu estou deixando sites para vocês, tudo aqui na descrição desse vídeo, tá? Desses comparativos internacionais. Nos Estados Unidos, tem o seguro de depósitos que agrega e fica responsável por fazer a devolução desse valor, né, de até $250 mil. Aqui no site, eu estou abrindo aqui o site, FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation. Não vou deixar o site para vocês também. Tem a brief story sobre esse fundo aqui. E vem comentando, né? Desde 1933 eles começaram a fazer essa programação, começaram a ativar esse fundo, tá bom? Então, bem interessante vocês lerem depois com calma. Na França, na França tem o FGDR, que tem um reembolso de até 100 mil euros por instituição, né? CPF, CNPJ também. E no Reino Unido, Financial Services Compensation Scheme, FSCS, que o limite é 120 mil libras por pessoa, tá bom? Então aqui, eu antecipei para vocês que tinham valores nessas duas instituições, Banco Masters e o Bank, até acima de 250 mil reais por instituição, que você tinha uma parte do CPF, outra no CNPJ, você vai ter que se habilitar no processo falimentar. Então vale a pena já começar a estruturar aí, pegar um profissional qualificado, para habilitar você, que logo mais eles estão montando provavelmente esse procedimento, tá? Eu acredito que vai ser nível judicial e logo em sequência vão sair diversas notícias do pessoal se habilitando, tá? E isso não é automático. Para você participar da lista de credores para receber, você tem que se habilitar, tá bom? Nos finalmente aqui tem outra informação interessante, lições práticas para vocês, Entender que seguros de depósito é uma proteção limitada, por tudo isso que a gente comentou aqui no vídeo, e não é uma garantia total.
Vale a pena, para prevenir também essas crises, que é uma crise financeira de um banco, vai repercutir diretamente em você, repercutir na economia como um todo, gera um abalo sistêmico também, né? Então tem esses depósitos, ó, DPGE, Depósito com Garantia Especial, tá? Que daí eles vão ter uma garantia com cobertura acima desse teto que a gente está falando, tá? E você tem que entender que tudo é questão de risco, avaliação de risco. Então, o que é o ideal? Você ter um conhecimento, manter estudos constantes, né? E tanto é que aqui na descrição do vídeo a gente tem outros links onde a gente tem locais com conteúdos prêmios para vocês, justamente para fazer esse estudo em conjunto e estruturar ainda mais vocês para evitar esse tipo de problema e ou detectar com antecedência, né? E depois se organizando melhor, porque isso aqui pode atingir qualquer pessoa, né? Últimos dois insights desses dois livros que eu comentei para a gente estar encerrando o vídeo. O reforço do stress test do Geiger. O que ele reforçou? Crises financeiras são menos sobre eventos isolados e mais sobre perda de confiança em instituições e mercados. Então vamos ver qual que vai ser a repercussão dessa liquidação do Banco Master e o Bank no mercado, né? Nessas próximas semanas a gente vai ver as notícias. Proteção de depósito busca restaurar confiança, mas não elimina o risco de perda para grandes investidores, tá bom? E o outro insight, o último do The Big Short, do Michael Lewis, o livro em português, ele tá, deixa eu anotar aqui para vocês, tá como a jogada do século, os bastidores do colapso financeiro de 2008, tá? Então o que ele falou? Crises financeiras não começam nos momentos em que quebram bancos, mas muito antes. Vocês viram que quebrou um banco agora, né? Com decisões de risco mal avaliadas. Isso reforça a necessidade de pessoas analisarem a estrutura de risco das instituições onde colocam dinheiro. Então, fica as informações aí para vocês, pessoal. Informações extremamente importantes para todo mundo, ainda mais nessa situação mundial que a gente está vivendo.